numa relação a dois, ou num relacionamento afetivo, sempre é preciso ter três fatores, tá? Confiança no outro, uma cumplicidade, saber que você pode errar e o outro erra também, e um compromisso, assumir um compromisso mútuo. Tornando-se individual, olha o que aconteceu dentro da pandemia, Leda. Casais se separando. Jovens saindo das empresas, né? Muitos jovens tendo demissão em massa. Né? Houve uma grande resignação, né? The Great Resignation, que é a grande demissão que ocorreu no mundo, para não voltar para o ambiente de trabalho. Por quê? As pessoas desconfiaram muito uma das outras. Eu posso ter aqui, dentro da minha casa, hoje, uma pessoa que está, por exemplo, representando, né, psiquicamente esse vírus. Aí teve uma participante que relatou o seguinte: estávamos né, conversando com uma amiga, e essa amiga tinha uma posição de se cuidar, ficar dentro de casa, mas o marido precisava sair para trabalhar, Leda. O marido sai para trabalhar. Quando ele volta, o que acontece? Contamina o ambiente. Essa contaminação ficou na nossa mente, de uma certa forma. Eu posso ser contaminado pelo outro. Isso aqui ficou na nossa O, psique. Vai ser o difícil. outro virou uma ameaça, né? O outro ficou uma ameaça. E o que nós fazemos com uma ameaça? Quando sentimos medo, quando nos sentimos desprotegidos diante do outro, nós queremos eliminar essa ameaça, Uhum. afastar a qualquer custo. Por isso que muitas vezes, uma pessoa que está tendo sucesso, ela pode encarar o outro como uma ameaça ao sucesso dela, e não como uma soma. E não há essa divisão, não há essa multiplicação, essa soma de talentos, né? Então eu encaro como uma ameaça. Ele pode me ameaçar, ele pode tirar o meu lugar de uma hora para outra. A pandemia reforçou esse sentimento nas pessoas. Reforçou muito. Nunca se teve tanto assédio, nunca se teve tanta violência doméstica, nunca se teve tanto medo de se conviver com uma outra pessoa. Até hoje nós temos esse resquício. Eu acho que esse trauma coletivo, que vai ficar um trauma posterior em todos nós, dificilmente será vencido de uma hora para outra. Eu estou dando um exemplo para você aqui de um pensamento que eu tenho, tá? E justamente eu estava compartilhando esse pensamento hoje com alguns educadores. Agora, você imagina uma criança, né, vivendo num ambiente assim, um ambiente de medo, de insegurança. As crianças usando máscaras. Usar máscara é o quê? É tampar a minha identidade. Tinha uma participante hoje que estava de máscara num grupo de 20. A hora que ela tirou, eu falei, nossa, nós desenhamos a pessoa de um outro jeito. Nós fazemos o desenho de uma pessoa de um outro jeito quando a pessoa está de máscara. E a máscara também protege. Olha que interessante. Máscara tem a ver com personalidade, persona. Máscara que você usa para se É, proteger do mundo, máscara tá? é uma persona. Metaforicamente. Mas eu fico muito impressionada com quem está usando máscara até hoje. Eu acho que é uma pessoa que não saiu da pandemia, ela por ela mesma, sabe? Ela Ela permanece ficou. naquele, né? Ela tem medo lá, agora ela está com medo de tudo, o medo lá de fora. Aí ela se tapa inteira, porque não tem sentido você usar máscara agora. Quer dizer, teria sentido se você tivesse resfriado, espirrando, tossindo. Aí você não vai ficar julgando aquela coisa no outro, mas de modo geral, a pessoa está saudável, não tem nada, não tem ninguém doente em volta e ela está de máscara. O É muito maior medo, estranho. o maior medo do ser humano, Leda, é o medo da exposição, de ficar exposto a uma situação e se sentir fragilizado. E o que aconteceu conosco naqueles 2 anos? Nós ficamos expostos a um vírus totalmente desconhecido, que tinha uma potência enorme, letal, e ficamos fragilizados e impotentes diante dessa situação. Isso está aqui, ó, na cabeça, eu acredito, na cabeça da maioria das pessoas hoje ainda. Então, quando uma pessoa ainda usa uma máscara, é um resquício daquilo. Você falou exatamente o pensamento que essa pessoa tem. É um resquício dessa memória afetiva negativa que ela teve daquele momento da vida dela. Que E coisa aí, difícil, né? Porque como é que ela vai sair disso, né?
E aí a gente pode agora fazer aqui um link com a nossa persona, a máscara que nós usamos todos os dias, a nossa personalidade, o que, que nós apresentamos para o mundo. Eu aqui hoje estou usando uma máscara de entrevistado. Eu estou com o coração aqui, viu, Leda, com você. Para com isso, Estou para aqui com isso. muito assim, ansioso, assim, muito feliz ao mesmo tempo. E assim, eu te admiro muito, tá? Sério mesmo. Eu te admiro muito e eu acho assim, as pessoas utilizam essas máscaras para se proteger, né? Para se proteger. E essa máscara que nós utilizamos na nossa personalidade, ela cria muitas vezes um avatar, uma figura fictícia que protege. Esse mundo que nós vivemos hoje digital está cheio de avatares. Eu, por exemplo, eu tenho uma performance em público, Leda, você não tem noção, diante de um público, interagindo com as pessoas, eu sou uma outra pessoa. Aqui eu fico inibido, eu fico inseguro, eu não consigo fazer uma live sozinho, não consigo. Não consigo, eu tenho que ter alguém para interagir comigo. Agora, eu admiro, né, essas pessoas que têm os avatares que foram construídos, os influencers, né, a capacidade que eles têm de estar diante dessa tela aqui e de construir conteúdos, às vezes superficiais e rasos, né? Mas, enfim, constroem um conteúdo com uma facilidade, né? E eu admiro, mas é uma proteção. Eu também tenho notado pessoas que se apegaram a esses avatares construídos. Isso. E não soltaram nunca mais, entendeu? É o alter ego. A mulher da máscara. Aí ela precisa do avatar que ela criou para ser essa pessoa sociável, agradável, simpática, positiva, politicamente correta. Ela criou um avatar. Mas ela não se desapega daquele avatar. Então a vida real e ela não se dão mais, entendeu? Exatamente. É uma loucura. O comportamento humano nesse momento é muito surpreendente. Eu acho que vai dar muitos livros ainda. Né? E essa vai dar muita tese. E essa motivação que o ser humano busca, esses avatares, esses influencers, eles querem reconhecimento. Né? Eles estão querendo essa motivação do público. E o público entrega essa motivação para ele. Então, assim, só que eu já conheço alguns influencers, Leda, já cruzei com alguns deles nos bastidores, em algumas palestras, que diante do público, a hora que eles têm aquela interação com o público, eles tremem na base. Então, assim, é muito interessante, assim, assim, você entender. O Super-Homem, por exemplo, né? Tem o Clark Kent, que é totalmente tímido, né? Retraído. Mas quando ele tira lá o terno dele, ele se transforma no Super-Homem, ele tem um poder, ele tem uma autoridade, né? É muito interessante quando nós estudamos, né, o comportamento humano e entendemos, né, que isso são mecanismos de proteção que as pessoas têm justamente para poder alcançar os seus objetivos. O convenientemente correto, o convenientemente político, isso que você falou, ser ajustado socialmente numa situação e desajustado em outra. Pois é, porque a gente quer o equilíbrio, claro, né? Que é uma coisa agradável, quer ser o protagonista, mas não quer ser o egoísta. Quer ser o protagonista, mas não quer necessariamente ser o antagonista. Quer ser o protagonista, mas não quer massacrar o outro. Mas eu não sei se é falta de recurso, se é falta de ferramenta, se é caráter. Eu não sei o que acontece. Mas o que está acontecendo uma misturada, uma mistureba, que não tá muito boa. Né? Não é o ideal para a vida, né? Para ser feliz, para cumprir sua missão, para viver, existir de uma maneira feliz, né? Para ter uma atitude positiva, não é? Perfeito, Leda. Eu digo que é a quantidade em detrimento da qualidade. Tudo que nós vemos de informação no mundo, do que é encarado hoje como sucesso, parece que é um sucesso superficial, raso, rápido, tem que ser tudo muito rápido. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim.
Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!